Bem-vindos à nossa segunda aula. Essa aula tem por título a respiração aeróbica. Como a nossa primeira aula online, ela também é uma aula um pouco complexa. Na verdade, nós chegamos a ver fotossíntese, que foi a aula passada, ainda em sala, então talvez vocês não tiveram tantas dificuldades. Mas essa aula, ela também depende muito de química, então, por favor, prestem bastante atenção na aula, vejam com calma, sabem? Parem um minutinho, vejam a aula, sem entrar em internet, entrar em alguma outra coisa, para não ter confusão, certo? Então, boa aula a todos e vamos para o próximo slide. Bem, o que eu espero de você nessa aula? Quando terminar ela, o que eu espero que você tenha aprendido? Conhecer e compreender as principais etapas da respiração celular, identificando aonde na célula ocorre, ou seja, em qual organela da célula está ocorrendo esse processo. E entender também, conceitar o que é respiração celular e identificar as equações químicas gerais referentes ao processo. Então, eu preciso que você termine essa aula atingindo esses objetivos. Se você não chegou a eles, reveja a aula, deixe suas dúvidas nos espaços que eu deixar aqui na sala para a gente poder trabalhar melhor algum conteúdo, dar algum vídeo extra de repente. Então, é uma troca, infelizmente, à distância no momento, mas deixem suas ponderações, certo? Um próximo slide. Foi um pouquinho demais. Então, relembrando o que a gente viu ao longo das nossas aulas, tivemos nossa primeira aula com a prática de lavagem de mãos, lava a mão. Nossa segunda aula com a teoria celular e os tipos de células. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo da fotossíntese que eu detalho melhor. Lembrar que nós temos células procariotas, células eucariotas, vegetal e célula animal. Vimos também metabolismo celular, ATP, lembra desses nomes? Se não lembra, volta lá na aula de fotossíntese. Começamos a falar sobre fotossíntese, que acontece na célula vegetal. E entramos mais específico em fotossíntese e temos o videozinho para nos ajudar. A aula de hoje a gente não vai falar sobre fotossíntese, a gente vai falar sobre respiração aeróbica. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por quê? Para que você respira? Para que você precisa de oxigênio? Por que isso é importante? E aí eu coloquei um desenho para vocês verem aqui de um pulmão, certo? E da molécula de oxigênio, A2. Dois átomos de oxigênio juntos formando o gás oxigênio, certo? Então, para que eu preciso que esse oxigênio entre nos meus pulmões? Qual a importância disso? Já pararam para se perguntar? Bem, você respira porque você precisa de energia. E para você produzir energia no seu corpo, para você poder se mexer, fazer tudo o que você precisa fazer, você precisa de oxigênio. E é por isso que você precisa fazer o que a gente chama de ventilação. O que você chama de respiração é a ventilação. Você você inspira, traz o ar para dentro dos seus pulmões e você expira, libera o ar. Quando você inspira, você traz o oxigênio para dentro do seu corpo. Quando você expira, você libera gás carbônico. E a gente vai ver como é que o oxigênio que entrou e por que sai o gás carbônico. E de onde vem o quê? Tá? Muitos seres vivos vão produzir energia, o ATP, que é a nossa molécula de energia, lembram lá? Por meio da respiração celular. Ou como a gente chama também, respiração aeróbica. Respiração aeróbica porque depende de oxigênio. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a anaeróbica, quando não depende de oxigênio, que nós fazemos também, tá? Mas a gente vai ver por que é vantagem uma, por que não a outra, tá certo? Então, você inspira, a molécula de oxigênio entra no seu pulmão e vai entrar em contato com as suas células. Peraí que não passou. Cadê? Com as suas células do sistema sanguíneo, num processo que a gente chama de hematose. O que é a hematose? É quando o oxigênio entra nas células sanguíneas, que a gente chama de hemácias, ele entra nelas, tá? E quando o gás carbônico que estão nelas, que vieram do seu corpo, são devolvidas
para os pulmões. Então, você traz o oxigênio para poder encher as hemácias de oxigênio e realizar o que a gente chama de troca gasosa, porque elas soltam o gás carbônico que veio do seu corpo nos pulmões e aí você libera o gás carbônico. Seu corpo está fazendo isso o tempo todo. Então, você expira o ar. É importante falar que o ar não tem só oxigênio, o ar, na verdade, a maior parte dele é nitrogênio, certo? Mas tem uma grande quantidade de oxigênio. E quando você expira, ele já sai com uma grande quantidade de gás carbônico e não de oxigênio. Então, você ventila, você inspira, enche suas hemácias de oxigênio. Essas hemácias, então, agora, elas levam esses oxigênios para todas as suas células do corpo. E aqui eu coloquei uma célula com microvelocidade, que são espelhinhos. Pode ser uma célula do intestino, que tem esses espelhinhos para poder absorver as coisas. Chegando na sua célula, esse oxigênio ele se desprende com facilidade e entra nas suas células. E é ali que ele vai fazer a maravilha de produzir energia. E a gente vai entender como ele vai produzir energia. No final do processo, a sua célula vai, agora que ela soltou a carga, ela vai poder pegar a carga. Que carga é essa? O gás carbônico do processo. E assim voltar para os pulmões e liberar. Certo? Então, seu corpo, por isso que você precisa do sangue, o sangue vai transportar substâncias. Se estamos falando das hemácias, transportar gases, principalmente o gás oxigênio. A gente vê, quando a gente for falar do sistema circulatório, a gente vai ver que as hemácias elas transportam muito fácil o oxigênio, o gás carbônico já é um pouco mais difícil, mas elas conseguem transportar também. E ver algumas particularidades, como monóxido de carbono e outras coisas. Mas isso aí, próximas aulas, tá? O que eu preciso que você entenda nesse momento é que você respira. Você está inspirando nesse momento para ter oxigênio, para suas hemácias levar para dentro das suas células e fazerem a verdadeira respiração. A respiração aeróbica, certo? Lembra da ginástica? Lembra da ginástica? Que ajuda a fixar na mente, tá? Então, para isso que você respira, certo? Próximo slide. Entrou o oxigênio na célula. Então, agora que a gente já sabe para que a gente respira, tá lá a nossa célula, bonitinha. Dentro dela, nós vamos ter a famosa mitocôndria. E ela que é super importante para a gente poder produzir energia. Sem ela, nós faríamos só um tipo, que é a respiração anaeróbica, que produz muito pouco moléculas de energia, muito pouco ATP. A mitocôndria faz com que o processo seja riquíssimo, e nós vamos ver como ele é rico graças a ela. Então, algumas partes importantes da mitocôndria, não estão todas aqui, mas a gente conhece algumas. Nós temos a membrana externa. A mitocôndria ela é formada por duas membranas, isso porque ela segue a teoria da endossimbiose, de que uma célula ancestral nossa, um eucarioto rudimentar, fagocitou, lembra? Abraçou e trouxe para o seu interior uma célula procariota, que era a mitocôndria. E elas começaram a viver em simbiose. A mitocôndria fez bem para a célula fez bem para a mitocôndria. E nessa troca, a mitocôndria acabou vivendo dentro das nossas células. Então, isso é a teoria da endossimbiose. E por isso, e uma das coisas que justificam isso, que faz com que a gente tenha esse pensamento, é o fato dela ter duas membranas. Uma externa, que seria a nossa fagocitose, então seria a nossa própria membrana, e uma mais interna, que seria a original desse ser. A mesma coisa acontece com os cloroplastos, também tem duas membranas, tá? Além da membrana interna e externa, nós temos as cristas, que são essas dobras da membrana, tá? Isso a gente chama de cristas mitocondriais, cristas. Isso tudo é mitocôndria, certo? Deixa eu desvirar minha tela aqui para a gente poder entender essa equação geral. Então, de forma geral, como funciona a respiração aeróbica? Você vai precisar, então, para ter energia, respirar, trazer o oxigênio, como a gente viu lá na ventilação, mas você também precisa comer. Se você não comer, você não tem energia.
E a nossa principal fonte de energia é justamente um carboidrato, um açúcar, a famosa glicose. Lembra lá da glicose produzida lá na fotossíntese? Então, ela é super importante na nossa dieta. Então, muito cuidado com dietas que são restritivas. Nós precisamos de açúcar. Açúcar é importante para o nosso corpo. Quando não tem glicose, a gente recorre a outras bases. Que bases são essas? Os lipídios, as gorduras, por isso que você engorda, por isso que forma pneuzinho, certo? Nosso corpo acumulando uma fonte de energia. Nosso corpo acumula também glicose na forma de glicogênio, mas a quantidade de glicose, ela junta muita água, sabe? O açúcar não fica muito úmido, então o nosso corpo fica com muita água, então é uma coisa muito pesada. Você acumular gordura para o corpo é mais inteligente, você ocupa menos espaço, junta menos água e por isso a gente acumula principalmente em gordura. E nosso corpo consegue destruir a gordura e aproveitar a energia. E a outra fonte são as proteínas, por isso que a gente come carne, certo? Então são as 3 fontes de energia do nosso corpo: glicose, gordura e proteína. A gente precisa dessas 3, certo? Então, nosso corpo pega isso e transforma, que é a setinha, em gás carbônico, CO2, uma molécula de carbono e 2 de oxigênio. Água, a gente produz água, como a gente viu lá no primeiro ano, a água é uma coisa super importante. E o que todo mundo quer? Energia, na forma de quem? ATP, adenosina trifosfato. 3 grupamentos fosfatos. Tá? Os 3 fosfatos aqui, a adenina aqui e o açúcar que faz aqui a ligação, certo? Lembrando que açúcar não significa ser doce, açúcar é carboidrato, e dependendo do carboidrato ele não tem nada a ver com doce. Por exemplo, amido de milho é um carboidrato, é um açúcar e não é doce, né? Certo, então essa é a equação geral. Deixa eu voltar com a minha fotinha. Voltei. Essa é a equação geral. Mas como isso acontece passo a passo? Eu preciso aprender isso? Sim, você precisa aprender isso, meu amor. Todos nós precisamos. Saber como as coisas funcionam é importante, certo? Então, eu preciso comer, eu preciso respirar para ter energia. E é por isso que você come e é por isso que você respira. Então, toda vez que alguém for falar de você comer, você fala, eu preciso ter energia, certo? Slide. Percebe, vou fechar a tela de novo para a gente olhar bem aqui, que é importante vocês olharem bastante essa equação aqui. Você percebe alguma semelhança entre essas duas reações, essas duas equações? Na primeira, a gente está vendo a equação geral da fotossíntese. Aqui, ó, fotossíntese. Essa aqui é a equação geral da fotossíntese, tá? Equação geral. Essa aqui é a respiração aeróbica, que é essa que a gente está começando a ver agora. Tá? Essa daqui. Olhem bem. Deem um tempinho e olhem. Tem alguma coisa engraçada nelas? Percebem que uma é basicamente o inverso da outra? Será que vocês não viram isso? Olha para cá. Enquanto na fotossíntese o meu produto que sai da minha equação é justamente glicose, oxigênio e água, na minha respiração eu preciso ingerir, eu preciso ser meu reagente, a glicose e o oxigênio. Aqui eu só não entrei com a água. Ao mesmo tempo, e aqui é mais legal ainda, que o produto da minha respiração aeróbica é justamente gás carbônico, água e energia na forma de ATP, uma energia que a gente chama de química. Química por quê? Porque está nas ligações aqui, ó. A energia está acumulada aqui. É isso aqui que é a energia, está acumulada, bonitinha. Enquanto na fotossíntese, eu também usei gás carbônico, eu também precisei de água, e a minha energia, a diferença é que ela não era química, a minha energia era energia de luz. Então, percebam como as duas equações, elas praticamente se completam, certo? E isso é super importante porque isso nos mantém no planeta. Se não fosse a fotossíntese, a gente não conseguiria produzir energia do jeito que a gente produz. A gente vai ver que tem outro processo de produção de energia, mas não com a produção de oxigênio, certo? Então, por isso que a fotossíntese é super importante para o planeta. Vamos passar para o próximo slide.
E dá para eu voltar para cá. Dá. Então, vamos agora então no passo a passo da respiração celular. Ele é dividido em 3 grandes etapas e nós vamos ver a etapa 1. O bonequinho aqui ó, tá para te avisar em qual etapa a gente tá. A gente tá na 1, tá bom? A primeira etapa é o que a gente chama de glicólise. Glicólise é a quebra da glicose. Lise, em biologia, a gente conhece como quebra, quebrar alguma coisa. E glico, de glicose, então é a quebra da glicose. Fácil, né? Tranquilo de se entender isso. E onde ela ocorre? Ela ocorre no que a gente chama de citossol celular, lá no citoplasma. É que citoplasma, ele inclui não só o líquido, o citoplasma, isso aqui tudo é citoplasma, tá? Ele não inclui só o líquido, inclui as organelas também, tudo isso é o citoplasma. Quando a gente fala em citossol, a gente está falando justamente do líquido, da parte viscosa aqui da célula. Então, essa parte onde não tem membrana, onde não tem nenhuma organela, isso é o citossol, certo? Então, tá aqui o meu citossol na célula. E é aqui que vai acontecer essa primeira etapa, que é a glicólise, ou seja, a quebra de glicose. Tá aqui bem bonitinho para você. Ela vai ser quebrada em 2 moléculas do que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato. Que nome é esse? É esse mesmo nome, ácido pirúvico ou piruvato. Não pense besteira, por favor, certo? Como isso acontece? Lá no citossol, então nesse espacinho da célula, chega a molécula de glicose que você comeu, porque você fez uma boa refeição, sabe aquele pratão de macarrão que você comeu, que espero que não seja só macarrão, espero que você tenha direito a outras coisas também. Chega a glicose. Lá você vai ter também ATPs e PIs, lembra lá nossa molécula de energia? Só que aqui ela ainda não está montada, ela ainda está desmontada. Ó. Aqui ela só tem 2 fosfatos, falta um grupamento, que é o outro PI. A gente vai fazer a junção deles. E também o NAD. O NAD é uma outra moléculazinha, não apareceu aqui, deixa eu deixar ele de volta aparecer. Pronto. O NAD também é uma outra aceptora que a gente vai ver que é importante mais à frente, tá? E tem 2 NADs. Isso, no citossol da sua célula, esses reagentes vão formar os seguintes produtos. Tudo que é depois da célula, produto. Vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, de uma glicose eu formo 2 piruvatos, eu quebro ele ao meio, perceba que ela é justamente ó, metade. Ó. Aqui tem 6, aqui tem 3. Hidrogênios, só vou ter 4 aqui, daqui 12. Metade seriam 6, mas os outros 2 ó, estão aqui, beleza? E oxigênio, 3 aqui. Vamos lembrar em química... Não sei se vocês, eu sei que muitos de vocês não têm uma boa base de química por alguns contratempos que tiveram. Então, química, como é que a gente olha para isso aqui em química, tá? Os que estão pequenininhos aqui, eles estão diretamente ligados a quem está do lado dele. Então, esse 3 aqui quer dizer que eu tenho 3 carbonos, tá? Esse 4 aqui... Deixa eu botar outra cor. Quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios. E esse 3 aqui quer dizer que eu tenho 3 oxigênios. Quando me aparece esse 2 aqui na frente, que foi uma péssima ideia ter escolhido preto, deixa eu apagar tudo. Quando aparece esse 2 aqui na frente, eu vou botar ele de lilás. Esse 2 aqui na frente, eu estou multiplicando todos esses aqui por esse 2. Então, o que era 3 carbonos aqui, na verdade, são 3 vezes 2, 6 carbonos, certo? O que era aqui 4 hidrogênios, na verdade, são o quê? 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. O que era 3? Aqui, 3 oxigênios, na verdade, são 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Tá vendo como bate? Só que aqui ficou 8. Esse 8 que estava aqui, faltam quanto? Faltam 4, beleza? Onde estão esses 4? Olha para cá. 2 dos 4 estão aqui, são os 2 Hzinhos. E
2 dos 4, ó, estão aqui no NAD. Eles vão aqui para o NAD, certo? As coisas não somem em uma equação química. Vocês vão aprender uma coisa chamada balanceamento de equação. O que entra tem que sair, certo? As coisas não somem. E aí, deixa o professor de química explicar melhor as coisas para vocês. Assim, também nós vemos que os ATPs e os Pis daqui, eles formaram a nossa moléculazinha de energia, o ATP, que está aqui bonitinho agora com as suas ligações. Ó, já tem 1, 2, 3. 2 moléculas de ATP. Tudo bem? Isso tudo está acontecendo no citossol da célula. E, olhando a nota aqui, esse processo é anaeróbico, ou seja, apareceu oxigênio aqui? Tem O2 aqui em algum lugar? Não tem. Se não tem oxigênio, ele é anaeróbico. Ele não precisa de oxigênio para acontecer. Porém, as próximas etapas, elas precisam do oxigênio. Beleza? Então, vamos para a próxima etapa, próximo slide. Etapa 2, respiração celular. Ok? 2 bonequinhos, etapa 2. Ela vai acontecer no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Cuidado! A gente estava falando na aula passada de outro ciclo, o ciclo de Calvin-Benson. O ciclo de Calvin-Benson é da fotossíntese. Na respiração aeróbica, nós falamos sobre ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Pode aparecer os dois nomes, por isso que eu dou os dois nomes a vocês, certo? Nenhum dos dois nomes estão errados. Então, fiquem atentos a isso para não confundir com o ciclo da fotossíntese. Essa etapa não vai ocorrer no citossol, vai ocorrer na matriz da mitocôndria. Onde é isso? Está a nossa mitocôndria e está aqui. Essa é a matriz da mitocôndria, aqui, ó, é entre as cristas, dentro da membrana interna. Isso é a matriz da mitocôndria, certo? Então, é aqui dentro. Aquele ácido pirúvico que a gente produziu lá o piruvato, lembra lá? Com certeza vocês não esqueceram do piruvato, ninguém esquece do piruvato. Ele consegue entrar na mitocôndria, ele entra na mitocôndria. E dentro da mitocôndria, ele vai justamente para esse ciclo de Krebs. Vou fechar aqui a telinha. No ciclo de Krebs, entra o ácido pirúvico e vai ser produzido o quê? 2 moléculas, deixa aparecer tudo, 2 moléculas de gás carbônico que estão aqui, e é daí que vem um carbono que você libera. Então, preste atenção, o carbono que você libera veio da glicose. 3 moléculas de NAD, uma de FADH2 e uma de GTP. Esse GTP, ele é convertido em ATP com facilidade. Então, isso aqui já é uma molécula de ATP que a gente tem, tá? Pode ver que é a mudança de base. Lembra lá das bases de DNA? Citosina, guanina, timina, adenina? O A é de adenina do ATP. Eu sei que está horrível isso aqui, gente, mas estou com o mouse tentando escrever. Não é um processo dos mais fáceis, tá? Então, o que era ATP? Ele só muda a base. Ele tira o G daqui e transforma em ATP. Então, isso aqui ele já é um ATP que a gente já tem aqui. Lembrando que a gente está fazendo tudo isso para ter energia, certo? Então, já produziu mais uma moléculazinha de energia. É nesse momento que, ao invés de entrar ácido pirúvico ou piruvato, pode-se entrar moléculas de gordura ou moléculas de proteínas. Então, glicólise só quebra a glicose. Gordura e proteína vai entrar no ciclo de Krebs. Tá? E isso também vai nos dar energia. Então, para ter energia, é glicose, gordura e proteína, certo? A gente precisa de outras coisas, a gente precisa ter uma dieta rica, sim, mas é porque tem outros nutrientes no nosso corpo que ele precisa para ter sustentabilidade, certo? Mas para ter energia, vem desses 3 lugares, da gordura, dos carboidratos e proteínas. Próximo. Terceira etapa, terceira e última etapa. Tá acabando. Então, aqui os 3 bonequinhos. Agora a gente começa a complicar, porque a gente vai voltar para uma cadeia transportadora de elétrons, uma cadeia respiratória que a gente chama, na verdade.
Aqui sim que é a fosforilação oxidativa. No vídeo anterior de fotossíntese eu falei em fosforilação oxidativa, era só fosforilação. E aí eu acabei falando oxidativa porque estava na cabeça. Então aqui sim acontece o processo de fosforilação oxidativa, que é fazer o quê? É você produzir ATP a partir da oxidação, ou seja, do uso do oxigênio, tá? Então aqui, fosforilação oxidativa, beleza? Onde ela vai acontecer? Vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria. Lembra lá da mitocôndria? Bonitinha. Então, aqui que ela tem aquele desenhozinho. Eu não botei uma mitocôndria aqui. Tem aquele desenhozinho bonitinho. Tá vendo? Vocês reclamam de desenhar as coisas. Eu tô desenhando com o mouse. Nós temos a membrana externa e temos a membrana interna. Beleza? Aqui aconteceu a etapa 2, o ciclo de Krebs. Agora, o que foi produzido aqui tem que sair da mitocôndria. Para sair, ele tem que passar pela membrana interna, que é esse carinha aqui. E é aqui que a gente está representando essa membrana, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar. Então, estamos falando da membrana interna da mitocôndria. Desse espacinho aqui em verde, tá? Estamos aqui, ó. O que vai acontecer, então, aqui? Vai chegar o meu NAD, que eu produzi lá na outra etapa, e ele vai ser quebrado, formando NAD+, liberando hidrogênio e também liberando um elétron. Vamos transportar elétron na cadeia respiratória. Esse elétron vai seguir por um caminho. Essa quebra, ela tem energia, então a gente não precisa da luz para carregar, porque eu quebrei aquele NAD que foi produzido lá atrás, lembra lá, na outra etapa? Eu tenho energia para que ele consiga, ele está excitado o suficiente para conseguir sair, tá? Conforme ele caminha, esse caminhozinho aqui que a gente viu, conforme ele caminha, ele vai perdendo energia também, né? A gente vai seguindo pelo processo e ele vai permitindo com que hidrogênios que estão do lado de fora, deixa eu botar vermelho que fica melhor, né? Hidrogênios que estão do lado de fora consigam passar por proteínas para o espaço. Então, ele estava aqui, os hidrogênios que estavam aqui, ó, os hidrogênios estavam aqui, tá? Dentro da matriz mitocondrial. Ele consegue passar para cá, passar pela membrana interna da mitocôndria. Então, ele consegue sair da mitocôndria. Então, esse elétron, conforme ele vai passando, ele permite que o hidrogênio pule, saia, certo? Chegou aqui, ele vai continuar o quê? Ele vai ter uma nova quebra. Conforme ele passou ali, o FADH2, ele é quebrado em FAD também, para continuar essa passagem de elétrons. O elétron continua passando e liberando, permitindo de novo que o hidrogênio que está dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, vá para o espaço entre membranas, entre a membrana interna e externa. O elétron continua caminhando até que chega aqui, ó, na última proteína da membrana, da cadeia, que ela precisa dar esse elétron para alguém. E para quem que ela dá esse elétron? Ela dá esse elétron justamente para uma molécula de oxigênio. Então, o oxigênio vem, junta-se com hidrogênios que estão do lado de fora, olha os hidrogênios aqui fora, bonitinhos. Ele junta-se com os hidrogênios que estão de fora, então há uma quebra do oxigênio, juntando com duas moléculas de hidrogênio, formando o quê? Uma molécula de água. E é daí que vem a água como um produto lá da nossa respiração aeróbica, que estava lá na equação inicial. Então, de onde vem a água? Veio do oxigênio, certo? Para que a gente respira? Para que a gente tem oxigênio? Para ele receber esse elétron da cadeia transportadora. E aí a gente produzir água e liberar, certo? E aí a gente acontece a mesma coisa que aconteceu lá na respiração, lá na fotossíntese, perdão, que é uma alta concentração de quê? De hidrogênios aqui. Porque nessa passagem aqui, mais o hidrogênio foi.
essa alta concentração de hidrogênios que está entre as duas membranas. Então, os hidrogênios estão aqui, ó, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Eles não podem ficar parados aí entre as membranas, sufocados. Eles não conseguem nem entrar nem sair. E aí começa a fazer o quê? Um gradiente de concentração. Novamente, um monte de gente dentro de uma sala fechada tentando sair. E só tem uma porta. Que porta é essa? É a ATP sintease, que a gente viu lá na fotossíntese também. A gente também tem. Então, o hidrogênio vai ter o lugar dele de saída passando pela ATP sintease. E a consequência disso é justamente, deixa eu tirar aqui para vocês verem, a formação de ATP. Então, a gente precisa respirar para ter alguém para receber o elétron, para criar esse gradiente de concentração de hidrogênios, passar pela ATPase e assim produzir ATP. Nossa, que trabalheira, né? É verdade, é uma trabalheira. É legal para a célula. Por quê? Uma única molécula de glicose na respiração aeróbica, nesse processo tão trabalhoso, vai me permitir criar entre 30 a 38 moléculas de ATP. Não é que isso varia, não. É que depende de como você conta. Se você está contando líquido, vamos dizer, bruto ou líquido, ou seja, o que você gasta, porque como a gente viu lá no início na glicose, a gente gasta um pouquinho de ATP, né? O que você gasta para poder ter o resultado, tá? Então, se for bruto, 38, se for líquido, o resultado final, 30. Então, tem essa variação no cálculo aí. Então, perceba como uma única molécula de glicose gera coisa pra caramba de energia. Muito legal, né? Não. Tenho certeza que vocês estão desesperados com tantos nomes. Mas é importante você saber o que acontece com o seu corpo e por que é tão fundamental você comer bem, se alimentar bem, respirar bem, fazer atividades físicas. E por que você engorda? Seu corpo está guardando fontes de energia, porque seu corpo não sabe se você vai precisar ou não. Ele não sabe que a sua geladeira está cheia. Então, ele guarda o máximo que ele pode, certo? Resumindo a nossa aula, comemos e respiramos, né, ventilamos ar para poder ter energia, produzir bastante ATP. Produzimos energia só assim? Não. Próxima aula a gente verá o processo anaeróbico, em que a gente não precisa de energia. Viu lá na glicólise que a gente já chegou a produzir um pouquinho de ATP, mesmo sem a presença do oxigênio? Então, a gente vai entrar mais a fundo nisso e ver um outro processo também chamado de quimiossíntese, certo? Então, se ficou alguma dúvida, revejam a aula quantas vezes for necessário. Deixe nos comentários aqui, na sala de aula que vai estar disponível para vocês, dúvidas, que eu tirarei todas as dúvidas. Se precisa rever alguma coisa, corrigir alguma coisa, de repente, é tão novidade para vocês quanto para mim, tá certo? Vejo vocês na próxima. Beijos. Tchau.